Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Yeah. A primeira expressão do versículo 13, a primeira frase é: não nos julguemos mais uns aos outros. Isto leva-nos para um dos versículos que nós lemos e meditamos na última vez que vimos este capítulo e estudamos este capítulo, aquela frase: quem és tu, pois, que julgas o servo alheio? Parece que há aqui uma repreensão ao julgamento, ao juízo. Mas é muito comum nós ouvirmos esta expressão e que parece estar baseada neste primeiro versículo 13. Mas é uma expressão que quando nós vamos tentar ajudar alguém, percebemos uma falha, um erro, um pecado na vida de alguém, várias vezes vem esta pergunta: mas quem és tu para me estares a julgar? Quem é que tu pensas que és para me estares a julgar? É algo muito comum. Esta ideia, tu não sabes que a Bíblia proíbe o julgamento? Tu não leste em Romanos 14, 13, não nos julguemos mais uns aos outros. Tu esqueceste da Bíblia. Então esta ideia é muito repetida, principalmente quando há necessidade de confronto. Mas nós já vimos, quando estudamos o capítulo 2, e já estudamos que esta palavra, este verbo julgar, ele tem um duplo sentido. É como no português, também em português nós temos várias palavras e verbos que têm duplo sentido. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de palavras que têm duplo sentido. O banco, não é, Danielzinho? Se disser o Daniel vai sentar no banco, mas o pai foi ao banco. Como é que pode o Daniel sentar-se onde o pai foi? O banco, a palavra banco tem dois significados, não tem, Daniel? Mas é uma palavra só, escreve-se exatamente da mesma forma. Outro exemplo, a palavra caixa. Uma caixa onde se pode colocar objetos. E a caixa de aposentações. A palavra serra pode ser um instrumento de corte, como pode ser um conjunto de montanhas, um lugar alto. A palavra terra pode-se referir àquilo que nós mexemos e que pisamos, como pode-se referir ao nosso planeta, mas escreve-se exatamente da mesma forma. Eu lembro de um exemplo de um pastor missionário, ele é do Brasil, mas veio para um país onde se fala o português daqui, foi muito influenciado pelo português daqui, e foi em Moçambique que ele viu um recado, dizia assim: deite as beatas aqui. E ele não entendeu nada daquilo. Primeiro, deitar, ele não sabia deitar. Beata, ele associou beata àquela mulher piedosa, beatificada, mulher santa. E ele não sabia o que aquilo significava. Mas a palavra beata tanto pode significar essa mulher santa, piedosa, como pode significar um pedaço de um cigarro que já foi fumado e é lixo. Então era para colocar, para deitar, é para colocar ali. Mas é a mesma palavra e traz confusão, mas temos alguns verbos. Por exemplo, o verbo achar. O verbo achar pode ser eu penso que, pode ser eu encontrei alguma coisa. O verbo tocar, tocar em alguma coisa, mas praticar um instrumento, tocar um instrumento. O verbo chegar tem a ver com a chegada, mas também chegar junto, chegar perto, mas alguém chega. Mas também pode ser a ideia de eu não quero mais, chega de conversa, chega de toques, chega de manias. A palavra decorar pode ser, o verbo decorar pode ser embelezar alguma coisa, mas também pode ser memorizar, mas escreve-se exatamente da mesma forma. Tem sentidos diferentes, ou usa-se a mesma palavra com sentidos diferentes. Apanhar algo do chão, quando nós dizemos aos nossos filhos, tu tens que apanhar algo que deixaste cair, mas às vezes, em determinados contextos, agora tu tens que apanhar. Aí custa mais, porque tem a ver com a correção, com a disciplina.
E então a mesma palavra, o mesmo verbo, sentidos diferentes. Isto traz dificuldades a pessoas que leem a Bíblia às vezes a correr, não veem o seu contexto, não conhecem os sentidos em que a palavra era usada na língua original, mas que também é usada em português. Mas o verbo julgar é um verbo importante. E no grego nós já tínhamos aprendido que ele tem este sentido e pode ter este sentido, pode ser usado desta forma. E é essa forma de decretar, de emitir um julgamento, no fim é condenar, é de exercer a autoridade de juiz. E juiz é alguém que profere uma sentença, alguém que diz algo condenatório, é como um árbitro, que ele diz que a culpa é de alguém, é que é preciso fazer de acordo com as regras, e ele tem essa postura de alguém que é uma autoridade e que condena e que dá uma punição e dá um castigo. Então há este sentido, e é neste sentido que Jesus usa este verbo em Mateus 7. Então não julgueis. E depois fala da medida com que se mede alguém, e essa ideia de ver uma falha, de ver um argueiro, de ver um pecado, de ver um erro, a ideia de confrontar, de condenar, de punir, essa ideia de corrigir que existe nesta palavra, neste verbo. Este verbo é usado por Tiago para falar de um lado negativo também, desse sentimento de superioridade, de chamar a si, arrogar a si a autoridade de juiz, fazer distinção entre vós mesmos, baseados em motivos que não são legítimos. Então são perversos pensamentos que ocupam o coração e a mente de pessoas que as fazem achar-se mais importantes e superiores às outras, de ter uma autoridade, de achar que tem uma responsabilidade, uma autoridade sobre outra pessoa que não lhe foi conferida. É a ideia de declarar um juízo sem misericórdia. Mais à frente, neste livro, no capítulo 4, Tiago menciona esta ideia de juízo, mas aplicando o falar mal. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então, a julgar é falar mal, é apontar um pecado, é apontar um erro, é atribuir uma culpa, é falar mal do irmão, falar mal de uma pessoa que é frágil, que é, no fundo, família, que deve ser amada. E ele lembra-nos, só há um juiz, tu não és o juiz. Só há um legislador e tu não és esse legislador. E depois ele faz a pergunta, quem és tu? Quem é que tu pensas que és? Para julgar o próximo dessa forma condenatória. Então há vários versículos que realmente, como este do versículo 13 de Romanos 14, é um mandamento claro, é uma proibição de julgar com esta atitude superior, de falar mal, de expor uma fraqueza sem a intenção de realmente ajudar. É só para diminuir. São perversos pensamentos. É uma atitude má, errada. É usar esta autoridade ou esta capacidade para fazer mal, para ferir. Ainda mais uma referência a esta atitude nesta carta, no capítulo 5, no versículo 9. Não vos queixeis uns dos outros. Esta ideia de estar a fazer queixa, de estar a apresentar acusações. Então, mais uma advertência séria. E relacionado com esta ideia, em Colossenses 2, um texto muito importante. Porque está relacionado com este de Romanos 14. Então, Paulo diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Ninguém vos condene por causa de alimentos. Ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. É esta a ideia de se achar o juiz, de se achar aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado à luz da sua própria consciência e dos seus próprios princípios.
pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum de sua mente carnal. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos de homens e doutrinas de homens. São coisas humanas, e é sobre isto que Paulo está a lidar também no capítulo 14 de Romanos. Aquelas coisas que comemos, que bebemos, que Paulo diz aos Colossenses que tocamos. Há pessoas que não toques nisso, não vais àquele lugar. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, mas ele diz ainda no final do versículo 22, elas com o uso se destroem, tudo isto é passageiro, não é nada que fique para sempre, que é algo que seja eterno. Essas coisas, embora tenham uma aparência de rigor ascético, e essa é a ideia de rigor ascético, é alguém que se separa do mundo, se separa do mal para agradar a Deus. E é a pessoa rigorosa, mas tem uma aparência, mas o Senhor adverte, por meio de Paulo, lembre-se, isso não é suficiente. Isso não tem valor algum contra a sensualidade, contra a imoralidade, contra aquilo que realmente vos torna impuros. E por isso, voltando a Romanos 14, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E aqui ele usa exatamente o mesmo verbo, o verbo julgar. Então, usando o verbo aqui, seria bem-aventurado aquele que não se julga naquilo que aprova. Então, a palavra julgar tem esse sentido de condenar. E é nesse sentido que Paulo está a proibir os crentes, com a autoridade do Senhor, de se julgar, de se condenarem uns aos outros. Porque este verbo pode ser usado desta forma, mas há um outro sentido. Há um outro sentido para este verbo, que é a ideia de separar, a ideia de ter uma opinião, é a ideia de saber discernir entre o certo e o errado. E esta é uma habilidade necessária, e é um uso diferente do verbo. Essa ideia de ser capaz de decidir entre uma coisa e outra e procurar o melhor. Então é legítimo julgar nesse sentido. É esperado, até parece ser obrigatório julgar nesse sentido, à luz de 1 Coríntios capítulo 6. O que nós lemos lá é uma repreensão de Paulo àqueles irmãos que estavam a levar questões difíceis, questões de relacionamentos, para os ímpios, para os incrédulos julgarem. E ele então repreende a igreja e pergunta, lá em Coríntios, e diz, lembre-se, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? De novo, há coisas que vocês têm que julgar. São vocês que vão ter que discernir o que é certo e o que é errado. Se hão de julgar os próprios anjos, quanto mais julgar as coisas desta vida, é preciso julgar as coisas desta vida. Nesse sentido de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Julgar negócios terrenos. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, de novo, o mesmo verbo. Paulo espera que houvesse no meio da igreja alguém com sabedoria do alto, com a sabedoria de Deus para julgar. Portanto, a proibição de julgar, que nós lemos aqui no versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, não se aplica a todas as circunstâncias. É preciso saber o contexto em que a palavra está a ser usada e com que sentido está a ser usada, porque às vezes nós precisamos julgar uns aos outros. Depende do contexto, depende do assunto. Não no sentido condenatório, mas no sentido de discernir, no sentido de auxiliar, de ajudar a perceber o que é melhor, o que é bom, o que está bem, o que é correto, o que é sério, o que agrada a Deus. E nesse sentido, também Tiago usa esta ideia e esta necessidade de haver sabedoria e inteligência, e que se revela em mansidão, e é mediante condigno proceder, não como atitude perversa, mas é um proceder condigno, é com mansidão que alguém procura discernir, que procura julgar o comportamento, a atitude do próximo, do irmão. Então essa sabedoria que desce lá do alto,
Essa sabedoria que é pacífica, que é indulgente, significa que está pronta a perdoar, está pronta a suportar o erro e mostrar com brandura esse erro. É tratável, ou seja, é uma pessoa que se permite aproximar e que se aproxima de uma forma amigável. É plena de misericórdia e de bons frutos, porque o juízo sem misericórdia também será julgado sem misericórdia. Então, tem que haver misericórdia, imparcialidade para dar um julgamento justo, um julgamento correto. É preciso haver imparcialidade, essa sabedoria do alto, sem fingimento, buscando realmente agradar ao Senhor. E é assim que há fruto de justiça, é assim que há justiça, é assim que se julga justamente e retamente. E nós temos um recurso para fazer isso, que é a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 lemos que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E é este exercício que a palavra julgar traz, julgamento. É mesmo a raiz aqui que a língua grega traz para esta ideia de discernir os pensamentos. E no capítulo 5, versículo 14, diz que o alimento sólido, referindo-se à palavra da justiça nesse capítulo, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra da justiça, a lei de Deus, ela dá-nos capacidade de perceber se o que o nosso irmão está a fazer é certo ou não, aos olhos de Deus. E a palavra foi-nos dada para isso. E nesse sentido, voltando a Romanos 14, nós já vimos no versículo 5 que este verbo é usado com esta ideia de fazer diferença, de discernir. Um faz diferença entre dia e dia, ou seja, um julga entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Então aqui nesta passagem, Paulo usa o mesmo verbo, mas com esta ideia de discernir, não de condenar, mas de discernir. É a mesma palavra. Portanto, nós não podemos aceitar essa acusação, ou essa pergunta acusatória. Quem és tu? Quem tu pensas que é para me julgar? Porque há legitimidade para julgar. Se julgamento é feito desta forma como nós vimos na Escritura, procurando buscar o discernimento, nós precisamos julgar as atitudes dos nossos filhos. E eles também podem julgar as nossas atitudes. Nós também erramos. Muitas vezes nós também condenamos o comportamento dos nossos filhos de uma forma perversa, egoísta, de uma forma impaciente, sem mansidão. Isso precisa ser corrigido. Nós precisamos corrigi-los, mas com esta atitude mansa, benigna, tratável, bondosa, para mostrar a vontade de Deus, mostrar o que é que Ele quer. E de novo, o exemplo é Jesus Cristo. Ele já foi entronizado, nós já clamamos pela sua presença, que sintamos a sua presença. Ele está em todo lugar, Ele é omnipresente, mas os nossos olhos muitas vezes não estão, os nossos olhos da fé, o nosso pensamento não está focado nele, mas deve estar, porque Ele é a referência para um julgamento justo. O exemplo de Jesus é o supremo exemplo que nós temos, a forma como Ele viveu, como Ele praticou o julgamento. Ele diz, o meu juízo é justo, porque na sua experiência encarnada como homem, ele diz, eu não procuro a minha própria vontade. A minha vontade é fugir do sofrimento. A minha vontade é fugir da angústia. Mas eu não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Se a porção que me coube é de sofrimento e de angústia, eu vou procurar agradar aquele que me enviou. Então aqui está o exemplo que nós temos. Jesus, quando Ele julga, Ele mostra-nos como é que nós podemos julgar de uma forma adequada. É procurando a vontade daquele que nos enviou. Aquele que nos deu vida. Aquele que nos dá vida espiritual. Aquele que nos dá sabedoria. A sabedoria e o discernimento vêm do alto. E é só Ele que nos pode ensinar a fazer o que está certo. Então, nós podemos julgar sim. Nós devemos julgar, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Aquele que nos dá a sua palavra, a palavra da justiça, a palavra que é lei, a palavra que é referência. E é essa palavra que nós devemos usar nas nossas conversas. Os pais com os filhos com os pais. Pai, eu não gostei da forma como tu falaste. Mãe,
eu não gostei, fiquei triste. O filho tem esse direito de julgar o pai. Não está certo, pai, o que tu fizeste. Mãe, não está certo. O filho pode fazer. Sabe, amor? Se for com essa vontade de agradar a Deus. Mas espera-se que os adultos, como lemos há pouco em Hebreus, tenham as suas faculdades exercitadas e que não errem tanto como os filhos. E que sejam eles, sim, aqueles que dão o exemplo, aqueles que ensinam o filho a fazer o que agrada ao pai. Eles sejam um modelo e que possam, sim, corrigir. Filho, não faças assim. Não fales assim com a tua irmã. Filha, não fales assim com o teu irmão. Não fales assim com a mãe. Não pode falar assim com o pai. Não se podem tratar assim. Está errado. Olha o que a lei diz. Olha o que o mandamento do Senhor diz. Olha o que a palavra da justiça traz. Então, numa das mensagens que eu vi acerca de Romanos 2, no capítulo 2, quando nós tratamos este assunto do uso da palavra julgar, eu ouvi na altura uma pregação de John MacArthur. E ele diz assim à sua igreja naquela altura: somente as coisas que são verdadeiras sobre nós, elas são conhecidas por Deus. Ou seja, dizendo isto de outra forma, o que Deus conhece de nós é a verdade. Ele nunca é enganado. Tudo o que Ele conhece de nós é exatamente a realidade, é a verdade. A Deus nós não enganamos. A Deus nós não contamos mentiras. É impossível mentir a Deus. Podemos tentar, mas é impossível, porque Ele conhece a verdade. Nós conseguimos mentir a alguém porque a pessoa não conhece a verdade e ela deixa-se enganar e acaba a mentira por surtir algum efeito por algum tempo. Mas as pessoas que nos rodeiam, elas não conhecem todas as verdades acerca de nós. Elas conhecem algumas delas, mas não todas elas. Tu, eu, nós, nem sequer conhecemos todos os nossos motivos mais íntimos. Nós somos tão tendenciosos a nosso favor que tendemos até a fazer das coisas más algo bom. Mas Deus sabe. E cada um de nós será julgado com base na verdade sobre nós e com base no conhecimento que nós temos acerca da vontade de Deus. Deus julgará o moralista nestas duas bases. E depois mais à frente ele comenta assim: se eu olhar para o meu coração e se eu vir que eu não estou certo com Deus, que conheço a verdade e estou a julgar o jogo da religião, e que eu posso estar a condenar o pecado nos outros, sabendo que tudo está a ferver dentro de mim, ferver no sentido de um calor pecaminoso, aquela ira pecaminosa, e que eu apenas restringi essa ira pecaminosa por causa da minha autojustiça, da minha justiça pessoal. E se eu sei que Deus sabe de tudo, e se eu sei que quando Deus trouxer à luz tudo o que está em mim, Ele pode me enviar para o inferno, então o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Há apenas um caminho, há apenas uma solução, que é correr para Jesus, é correr para a cruz, é lembrar que Ele já pagou a pena da minha hipocrisia, da minha falsidade, é olhar para Cristo, lembrar que Ele já recebeu o julgamento de Deus. É isto que nos dá paz. É isto que nos faz sossegar. É lembrar da cruz. É por isso que daqui a pouco, se Deus assim permitir, nós vamos ter mais um momento em que vamos refletir acerca da mensagem da cruz. O sacrifício de Jesus. Esta é a solução para corrigir essa atitude pecaminosa que nós temos e muitas vezes esse raciocínio em que nós nos apanhamos a lutar connosco mesmos. Eu estou aqui irritado, estou aqui a querer condenar, estou aqui a querer vingar-me de alguém, mas e eu? E a minha hipocrisia? E a minha falsidade? Eu sei que eu não tenho misericórdia, eu sei que eu não estou a ser bondoso, eu não estou a ser manso verdadeiramente. Isto é tudo forçado. Mas mesmo essa hipocrisia, essa falsidade, esse fingimento, Deus vê e o único caminho para Ele tirar essa culpa é ir para a cruz. É confessar essa culpa ao Senhor Jesus. E Ele diz que tira. Ele diz que lava. Ele diz que perdoa.
Na verdade, Ele já pagou, Ele já lavou, Ele já perdoou. Mas é para todo aquele que crê, que confia nesta mensagem, que realmente acredita que Jesus fez o que a Bíblia diz que Ele fez, o que a história conta que Ele fez na cruz. A segunda parte do versículo 13 diz: tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Porque essa ideia de julgamento está relacionado com coisas que fazemos, coisas que dizemos, com atitudes, com comportamentos. Então a ideia aqui é: não coloquem tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. E muitas vezes existe esta ideia e é esta a ideia que está aqui, de imitação, ou de dar uma legitimidade, porque eu fiz, o outro também pode fazer. Colocar tropeço, e já vamos estudar, ler a definição dessa palavra tropeço e também da palavra escândalo. Mas é algo que quem tem irmãos, quem tem mais do que um filho em casa, ouve também muitas vezes: mas o mano fez, a mana fez. Eles dizem o nome. Então, se o mano fez, quer dizer que eu também posso fazer. Ele fez, estava errado. O pai não deixa, mas ele fez. Quando o pai vem corrigir, o que é que o filho que fez a coisa errada por imitação diz? Mas o meu irmão fez, a minha irmã fez. Ou então, mais grave: mas tu também fizeste. Tu também disseste, tu também dizes, tu também fazes. Então a ideia de que aquilo que eu faço parece que dá legitimidade, ou que dá como que um incentivo, uma autorização para o outro fazer também errado. Ou fazer algo similar, que está errado, mas se o irmão fez, se a irmã fez, se o pai e a mãe fizeram, então quer dizer que eu também posso fazer. E é isso que Paulo está a dizer: não façam isso. Tenham cuidado. Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Há aqui um jogo de palavras na língua grega, porque em português ficaria assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, julgai de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, esta ideia de julgar, de firmemente firmemente decidir no seu coração, de firmar esta ideia de que eu não vou fazer nada que possa levar o meu irmão a pecar, a errar. Numa outra versão diz: resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Esta ideia de determinar, de resolver, é uma resolução, uma firme resolução. Porque a ideia da pedra de tropeço é alguém que bate o pé contra aquela pedra, tropeça e cai. Então a ideia de cair, na Bíblia, é a ideia de pecar. Quando a pessoa diz que cai, cai no pecado, cai naquilo que está errado. E a palavra escândalo, nós já vimos também na língua grega, já vimos nas semanas anteriores, que a ideia de escandalizar é de colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho, sobre o qual a pessoa pode tropeçar e cair. É uma sedução ao pecado, ainda que seja involuntária, mas na verdade, ao fazer aquilo, está a trazer a pessoa para o pecado. Isso pode levá-la também a desconfiar da sua autoridade como cristão, da sua legitimidade de defender a fé e a verdade cristã. E isto nós vemos então em 1 Coríntios 8, um texto paralelo que nós já lemos também, todo este capítulo, que trata este assunto. No versículo 10 lemos: se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzir a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Tu que sabes que a Coca-Cola te faz tão mal, e faz tão mal aos teus filhos, e tu proíbes os teus filhos de beber Coca-Cola, mas chega a hora do jantar ou do almoço e lá está a tua garrafa de Coca-Cola. E o filho: pai, eu também quero. Não, filho, isto faz-te muito mal. Isto vai-te destruir os dentes, isto vai acabar com o teu sangue, isto vai-te destruir a saúde. Mas lá está o pai a beber a sua Coca-Cola. E o filho fica a pensar: mas ele sabe tão bem o que a Coca-Cola faz e ele bebe?
Então, o que é que o filho vai fazer assim que puder, já que se ele gosta de Coca-Cola, ele vai procurar beber. Se não é Coca-Cola, é Sumol, e se não é Sumol, é Ice Tea, mas é outra bebida que lhe agrada, que tenha muito açúcar e que sabe, e nós sabemos, como essas coisas prejudicam a nossa saúde. Mas a questão é esta legitimidade, essa autoridade que se perde quando nós condenamos alguém, ou quando nós condenamos uma atitude, ou quando nós dizemos, não, isto está errado, isto não faz bem, e vem-nos a fazer algo ou similar, ou exatamente aquilo que nós condenamos. O que às vezes é comum. Infelizmente, às vezes demais. É comum nós condenarmos nos outros aquilo que nós fazemos. Isso está em Romanos capítulo 2. É este assunto que está a ser tratado aqui. Esse cuidado que precisamos ter com aquilo que nós aconselhamos aos outros, o que queremos ajudar, nós queremos servir, nós queremos corrigir os outros. Mas nós que temos conhecimento, nós que somos adultos, nós que já conhecemos tanta coisa, então não nos ensinamos a nós mesmos, não nos corrigimos a nós mesmos, não nos julgamos a nós mesmos. Versículo 15 de Romanos 14 diz mais à frente, então, se por causa da comida o teu irmão se entristece. Esta ideia de tropeçar, esta ideia de causar escândalo, está relacionado com esta tristeza. Está relacionado com o fazer perecer, mais à frente no versículo 15. Fazer perecer destruir alguma coisa na vida daquela pessoa. Pois no versículo 20 diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. E a obra de Deus é gente. Na consciência das pessoas. Destruir a obra de Deus é destruir vidas, é destruir pessoas, é fazer perecer, é entristecer, a ponto da pessoa ficar tão desanimada com a sua luta contra o seu próprio pecado, que acaba por desistir da luta e vai para o pecado, porque vê irmãos mais maduros, mais velhos, a pecarem. Para eles são modelos, são exemplos, e veem essa ignorância ou essa insensibilidade. E mesmo que não seja pecado, que é disso que se está a tratar, mesmo que aquilo que se está a fazer seja bom, para outro irmão é mau. É essa a ideia do débil na fé. Ele lida mal com aquela questão, e se ele vir aquele que é forte a praticar determinado comportamento, ele vai se sentir triste. Isso pode fazê-lo perecer, é o que Paulo está a dizer. Pode ser destruída essa obra que Deus está a fazer no coração dele. E lembremos, a obra de Deus somos nós, são as pessoas, são os nossos filhos, são as pessoas que estão a chegar à igreja, ao convívio da igreja, com culturas diferentes, com um passado diferente. É a obra de Deus. E nós temos que ter muita sensibilidade, muito cuidado com as pessoas que chegam. E elas vão nos observar, elas vão ver. Os nossos filhos que estão a crescer vão nos observar, eles vão ver quem somos e o que é que fazemos. É disso que Paulo está a tratar aqui. Então ele diz no versículo 21, é bom não comer carne, mas ainda no versículo 20, a parte final do versículo 20, é mau para o homem o comer com escândalo. É uma coisa má. Levar o outro a tropeçar, a escandalizar-se. Esta ideia de escandalizar-se, nós temos que lembrar que não é ficar chocado. Que surpresa! De novo, o escândalo na Bíblia é a pessoa sentir-se seduzida a pecar. É ser levada a fazer uma coisa errada. Não é só ficar surpresa e chocada. Essa é a ideia da palavra grega. Então, no versículo 21 diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Seja o que for, se nós sabemos que está a gerar uma tentação na vida do outro irmão, da outra irmã, dos nossos filhos, aquilo está a fazer-lhes mal, está a levá-los a pecar. Então é bom não fazer isso, é bom parar. Ainda que aquilo seja legítimo, ainda que seja lícito, mas nós devemos parar de fazer. A comida, tal como todas as coisas boas, e nós percebemos isso neste contexto. Estamos a falar de comida e de bebida.
Mas a comida, tal como todas as outras coisas boas que Deus criou, tem um grande potencial de se tornar um ídolo no nosso coração. E esta é uma das razões pelas quais o nosso Senhor espera que nós jejuemos. E nós precisamos jejuar. Em Mateus 6,16, Jesus começa a falar sobre a fé e a religiosidade, a espiritualidade. Ele diz, quando jejuar, depois ele dá as instruções acerca do jejum. Ele espera que nós jejuemos. Depois no capítulo 9, no versículo 15, ele diz, falando dos discípulos, dias virão em que os meus discípulos hão de jejuar quando lhes for tirado o noivo. Estamos a viver esses dias. O noivo não está fisicamente connosco. Então, essa questão da comida, comida e bebida, é um dos assuntos que nós precisamos aprender a dominar. Porque é um dos assuntos que facilmente nós levamos outros a pecar. Levamos os nossos filhos a pecar. Nós pecamos muitas vezes por causa deste assunto, comida e bebida. Facilmente se torna um amor, um grande amor no nosso coração, um amor desordenado. E o jejum foi-nos dado como uma forma de lutar contra esse amor desordenado, esse ídolo. E ainda hoje eu li Reis, capítulo 16, 3 vezes que aparece esta ideia. Os reis e a adoração idólatras deles, pelo menos na minha versão dizia assim, Deus ficava irritado com a atitude, com o comportamento dos reis. Porque eles adoravam ídolos, eles amavam coisas, criaturas, mais do que amavam o Criador. Isto irrita Deus. A idolatria do nosso coração, esses amores desordenados por determinados alimentos ou bebidas, isso irrita Deus. A idolatria é algo que precisa ser combatido com seriedade. Então, queria trazer algumas ideias bem práticas acerca do que vimos até aqui. Então, nós precisamos determinar, à luz do que estamos a aprender, fazer uma resolução firme, determinar não usar alimentos ou bebidas que seduzam o irmão ao pecado, que seduzam as pessoas que estão próximas a nós ao pecado. Nós precisamos determinar, resolver firmemente não usar roupas ou adornos que despertem a natureza pecaminosa do irmão. Seja a imoralidade, a sensualidade que está no coração dele, seja o moralismo. E o que é o moralismo? O moralismo é um pensamento, é um julgamento entre certo e errado que a pessoa tem, mas que está separado de um sentimento genuíno, porque está baseado, esse moralismo, esse raciocínio está baseado em preceitos culturais, tradicionais, algo irrefletido, e por ignorar a particularidade e a complexidade de determinadas situações, acaba por dar um julgamento. Eu vou dizer isto em outras palavras. O moralismo é alguém que faz um raciocínio baseado numa tradição que recebeu e não numa lei, num mandamento do céu, bíblico, de Deus. Mas baseado nessa tradição, ele acha que aquilo é que está certo, aquilo é que está, ou outra coisa é que está errada. E ele julga o irmão baseado nessas suas tradições, esses preceitos de homens. Então, há duas tentações. O adorno ou a roupa pode levar alguém a pecar por causa da sensualidade, porque pode mostrar o corpo demais, é uma roupa sensual, e leva o irmão imoral, ou que está a lutar com a imoralidade a pecar, a irmã a pecar. Ou pode despertar aquela roupa, ou aquele adorno, pode despertar esse lado moralista. É errado usar isto, é errado vestir assim, é errado pentear-se assim, é errado porque recebeu uma cultura que precisa ser entendida e respeitada. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, a forma como vestimos e evitar. Eu posso vestir determinadas roupas, não é pecado, mas se o meu irmão está a associar isso a um padrão que lhe disseram que é pecaminoso, eu preciso respeitar. Eu não vou ofender esse irmão, eu não vou provocar esse irmão. É algo que nós precisamos aprender a gerir com essa sabedoria que vem do alto.
determinar, resolver firmemente não usar instrumentos ou estilos musicais que transportem o irmão para o seu passado de devassidão, de promiscuidade, de perversidade. Porque há certas músicas, há certos estilos musicais, há certos instrumentos que, se usados na igreja, poderão levar alguns irmãos ao seu passado. É aqui que entra essa comunhão, conhecimento mútuo que nós precisamos ter uns dos outros. E esse conhecimento precisa vir do nosso convívio, de perguntas que nós fazemos, ver a atitude da pessoa, como é que a pessoa responde, como é que ela se está a comportar, fazer perguntas. Olha, eu vi que, ou não viu nada, mas às vezes fazer perguntas do nada. O que é que achaste? Como é que te sentes no nosso meio? Fazer perguntas abertas. Descreve a tua reação a determinada roupa, a determinado instrumento, a determinada música. E conhecermos-nos. E desenvolvermos uma sensibilidade de não fazermos coisas que sabemos que vão levar os outros a pecar, a se ofender, a se enfraquecer e até a perecer na fé. Alguém que é estimulado por determinada canção, por determinada música, estilo musical, por determinada roupa, pode sair do convívio dos crentes com a vontade de voltar ao passado, voltar à lama, voltar ao vômito. Isso é a linguagem de Pedro, lembram? O cão volta ao seu próprio vômito, o porco ou porca lavada volta ao lamaçal. Porque aquela obra ainda não está completa. A obra que o Senhor está a fazer no coração ainda não está solidificada. E nós precisamos desenvolver essa sensibilidade. Nós não sabemos tudo, mas temos que ser sensíveis. Este é um incentivo que Paulo dá, que nos está a dar hoje Deus. Deus está-nos a dar incentivo a desenvolvermos essa sensibilidade uns com os outros. Nos conhecermos. E evitarmos comportamentos que vão trazer afronta, vão trazer vergonha, vão trazer fonte de tentação, vão trazer escândalo nesse sentido de fazer pecado. Temos tanto para falar e eu realmente eu vou resistir à tentação de dizer tudo o que eu tinha planeado para hoje. Vai ficar para uma próxima oportunidade, que não vai ser na próxima semana. Mas eu queria terminar com esta ideia e vou pular para o final do que eu gostaria de dizer. Nós seguimos as coisas da paz. Nós queremos experimentar e viver esta paz, uma paz real e verdadeira entre nós. Que os nossos filhos se sintam bem, as nossas crianças se sintam bem, porque eles não sabem muita coisa, eles não sabem tudo, eles precisam aprender tanta coisa, eles precisam ser corrigidos. Mas os novos convertidos, as pessoas que se estão a aproximar da igreja, que se sintam amados, que se sintam guardados, que se sintam ensinados, acarinhados por nós, porque eles não sabem muita coisa, eles precisam de mudar. Então nós precisamos decidir esta ideia de nós seguimos, e no grego a ideia de correr atrás, de correr com determinação, e estou a ler o versículo 19, eu pulei para o versículo 19 de Romanos 14, mas é esta decisão que eu desejo que nós hoje consigamos fazer diante do Senhor, é de ter esta determinação. A palavra em português parece que suave, nós seguimos. Só que em grego, na língua, é de estar numa corrida de 100 metros, de ver a linha de chegada e disparar em direção ao ponto de chegada. É de fazer toda a força, é um movimento de explosão. É de procurar ansiosamente, essa é a ideia do grego. É esforçar-se com todo o empenho para ter paz, para haver harmonia. Paz é essa harmonia na igreja. Não é que somos todos iguais, cantamos todos a mesma melodia, não. A harmonia são melodias diferentes que se encontram, mas que há esse respeito, não há essas dissonâncias. Porque a harmonia é agradável. E as dissonâncias, a maioria das dissonâncias não é agradável. Estou falando de música. E nós temos melodias diferentes, as nossas vidas têm histórias diferentes, nós temos hábitos diferentes,
mas precisamos aprender a estar em harmonia uns com os outros. Essa edificação que deve, esse crescimento, essa evolução que nós devemos procurar uns nos outros, que haja crescimento, que haja edificação da igreja. Toda a igreja deve ser desenvolvida, deve crescer junto em amor, em vez de nós nos focarmos na nossa liberdade espiritual individual. Eu posso, porque isso não é pecado. Se eu desejo, eu faço. Se eu gosto, eu como. Se me fica bem, eu visto. É a minha preferência. Então, nós temos que abrir mão dessas coisas a favor do crescimento dos outros. E é disto que Paulo está a falar nesta carta, também em Coríntios 8. É por isso que estamos a falar de tanta coisa prática do dia a dia. E o hino que nós vamos cantar então agora, para terminar a nossa exposição bíblica, ele diz assim a certa altura: cada palavra que eu venha a dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo ao Cristo para ti. Estamos a falar dos detalhes. Estamos a falar da roupa, sim. Estamos a falar de comida, bebida, Coca-Cola. Uma campanha contra a Coca-Cola. Mas pode ser vinho, pode ser vestido, pode ser calça, pode ser penteado, pode ser tatuagem, pode ser tanta coisa. Estamos a falar do tipo de linguagem que nós usamos, o tipo de palavras que nós escolhemos. É dessas coisas que estamos a falar, que Paulo traz aqui. Coisas simples, coisas pequenas, que em si mesmo nada são. Em si mesmo, elas, e depois vamos ver, nada é impuro. Nada é sujo por si mesmo. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas um convite a seguir a paz. Um convite a nós nos comprometermos e fazermos esse esforço de entender os nossos irmãos, entender a nossa história, entender as diferentes culturas, diferentes histórias de cada pessoa que está aqui a conviver connosco. Respeitar com amor, buscar a paz e a edificação. Isso é cultuar a Deus, isso é adorar a Deus, isso é um culto agradável. Não apenas agradamos a Deus, mas também agradamos ao irmão, agradamos ao próximo. Para edificação, para que haja crescimento, para que haja glória a Deus. Vamos cantar esta oração. Em cada dia, Senhor, te buscar.